Ok, pessoal, eu me chamo Antônio Neto e você está aqui na comunidade Aprenda a Pregar. E não importa se você está vendo esse vídeo numa gravação ou se você está vendo aqui ao vivo, o importante é que nessa aula a gente vai estudar ou continuar o nosso estudo sobre o sermão. Resultado que encontrei na web. A gente vai continuar, o meu assistente do Google aqui acabou de falar, então deixa eu calar a boca dela. A gente vai continuar o nosso estudo sobre sermão temático. E lembrando a você que na aula passada eu tratei sobre a definição e o valor e como garantir que um sermão temático ele seja bíblico. E para a gente recapitular aqui, rapidamente, recapitulando o que a gente viu na aula passada, em primeiro lugar, sobre a definição, o que é um sermão temático. Um sermão temático é aquele sermão que se origina não em um texto específico da palavra de Deus, mas em um tema pré-definido da palavra de Deus. Então, você não vai pregar a partir de um texto da palavra, mas você vai pregar a partir de um assunto da palavra. Eu também expliquei para vocês que eu defendo que nós não façamos uma dicotomia entre a pregação expositiva e pregação temática. Não. Eu defendo que a gente faça, ou a gente entenda todo o sermão como expositivo. Quer o sermão seja a partir de um texto, quer o sermão seja a partir de um tema, a partir de um assunto. Então, a questão é, como é que você vai garantir que você vai pregar a partir de um assunto da Bíblia e esse sermão ser bíblico? Então, eu mostrei para vocês que para garantir que o seu sermão seja temático e bíblico, é importante que você, primeiro, retire o tema da Bíblia, que seja um tema bíblico. Nós vamos falar mais sobre isso posteriormente. E, em segundo lugar, que você aborde esse tema à luz do que a Bíblia ensina. Que você, então, uma vez que você define o tema, e nós vamos aprender a fazer isso hoje, você, então, vai fazer a seguinte pergunta: o que a Bíblia fala a respeito deste tema? Então, essa é a ideia. O que a Bíblia fala sobre este tema específico? Então, isso é diferente de você perguntar o que eu quero falar sobre este tema. Certo? Então, a diferença fundamental entre um sermão temático bíblico e um sermão temático não bíblico é que o sermão temático bíblico, ele pergunta o que a Bíblia fala sobre este assunto. E o sermão temático não bíblico é aquele que pergunta o que eu quero falar sobre este assunto. Ok? Então, eu dei aqui alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, imagine que você vai pregar tematicamente, e aí, então, o tema do seu sermão seja como conquistar a vitória na vida. Então, você quer falar sobre vitória. Então, como conquistar a vitória na Bíblia? O sermão temático bíblico, ele vai perguntar o que a Bíblia fala sobre vitória. Quais são as vitórias que a Bíblia fala, certo? Agora, um sermão temático não bíblico, o pregador que quer pregar as suas ideias, ele vai pensar o seguinte: bem, o que é que eu quero falar sobre isso? Então, eu quero falar de vitória financeira, eu quero falar de vitória na família, eu quero falar de vitória no trabalho, eu quero falar de vitória, enfim. Então, se você escreve o seu sermão baseado naquilo que você quer falar, então o seu sermão ele é um sermão temático não bíblico. Mas se você escreve o seu sermão pesquisando ou entendendo o que a Bíblia fala sobre este tema, então o seu sermão temático ele será
bíblico. Eu dei um outro exemplo também de um erro muito comum que as pessoas cometem em sermões temáticos, certo? Eu dei um exemplo em Mateus capítulo 14, versículo 30, que diz lá que Pedro, reparando na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor". Então, aqui é um tipo de sermão temático que a pessoa pega o tema do texto. Então, isso daqui em outros livros vai ser chamado de estudo tópico ou de pregação textual, que é quando você pega um versículo e aí então você pinça um tema do versículo. Então, esse versículo fala de medo. Então, eu pincei a questão do medo, o tema do medo do versículo. E aí eu vou, então, falar o seguinte. Vou então, perguntar o seguinte: o que que eu quero falar sobre o medo? Aí começa. O medo nos afunda porque nos paralisa. O medo nos afunda porque nos faz olhar para onde não devemos. E aí você, então, vai usando a criatividade para desenvolver os pontos. Ou a criatividade, ou o seu conhecimento da psicologia, da antropologia, da sociologia, do que for, menos o que a Bíblia ensina, certo? Então, o sermão temático bíblico, ele sempre vai ser baseado nas ideias do texto. Isso é o que é mais importante de você entender quando o assunto é sermão temático, ok? Então, quando a questão é sermão temático, você precisa garantir que aquilo que você vai falar seja baseado no ensino ou em um estudo e ensino das escrituras a respeito daquele tema, ok? Então, isso é o que a gente viu na aula passada. E como eu prometi a vocês, nessa aula nós vamos, então, avançar no nosso estudo sobre o sermão temático, indo, então, para o primeiro passo, para você preparar um sermão temático. Então, você quer preparar um sermão temático, você vai, então, seguir essa sequência. E aí, o meu desafio a você, que está assistindo, é o seguinte: você, a partir de agora, desse momento, você vai pensar em um tema para um sermão, ok? Você não precisa me dizer aqui, vocês que estão ao vivo no chat, você não precisa me dizer agora qual é o tema. Mas eu quero que, nesse momento, você pense em um tema para sermão, certo? E então, você vai junto comigo construindo um sermão neste tema. Ok, então continuando. Você, então, vai definir um tema e você vai guardar para você e junto comigo você vai construir o seu sermão temático, certo? E aqui, então, nós vamos para o primeiro passo. Eu vou mostrar a vocês tanto a teoria, ou seja, como se faz, quanto a prática. Eu vou fazer junto com vocês, certo? Eu vou estabelecer aqui um tema e então eu vou fazer o primeiro passo, depois eu vou pedir que vocês me digam um tema e eu vou ajudar vocês nesse primeiro passo, ok? Então, deixa eu abrir aqui a tela do nosso quadro para começar o nosso trabalho. Nós vamos aqui, então, para o passo 1. Qual é o passo de número 1? Você vai definir e analisar o tema, ok? Então, definir e analisar o tema. Esse é o primeiro passo. Vocês estão escutando aí o meu menino chorando aqui na cozinha, né? Porque o meu escritório fica aqui do lado da cozinha. E aí, às vezes, ele escapola para dentro da cozinha ali querendo comida e fica chorando. Mas quem tem menino em casa vai ter paciência comigo. Então, pessoal, continuando aqui. Então, esse é o seu primeiro passo. Você pode pensar que é
muito redundância colocar, definir e analisar o tema como o seu primeiro passo. Mas definir e analisar o tema é extremamente fundamental. Você precisa não apenas saber como é que você define o que você vai pregar, qual assunto você vai tratar, como você também precisa saber o que você quer com este assunto, qual o seu propósito com este assunto, para que o seu sermão temático ele seja intencional, ou seja, ele realmente seja eficaz para ajudar as pessoas na sua igreja, certo? Então, quais são os elementos que você deve considerar na hora de definir um tema? Em primeiro lugar, e mais importante, o tema precisa ser bíblico. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui falando de sermão temático. E aí eu vou pedir que você agora puxe pela sua memória há 2 ou 3 aulas aqui dos nossos encontros ao vivo. Eu fiz uma distinção muito importante para vocês entre sermão e palestra, pregação e palestra, certo? Qual é a diferença? Vamos lembrar aqui de um sermão, de uma pregação para uma palestra. A pregação, ela é exclusivamente, necessariamente voltada a ensinar a Bíblia, ok? Você vai ensinar para as pessoas quais são as ideias de Deus, certo? E isso você vai fazer também aplicando na vida das pessoas com o propósito de gerar transformação na vida delas por intermédio da palavra. Então, isso é uma pregação. Agora, o que é uma palestra? Uma palestra você vai abordar um assunto que pode ser da Bíblia ou pode ser fora da Bíblia, ok? E então você vai trabalhar este assunto com as pessoas, não necessariamente baseando a sua palestra, os pontos da sua palestra, em textos da palavra de Deus. Então, a palestra, ela não exige que você exponha a palavra de Deus, certo? Você pode fazer uma palestra de teologia, uma palestra sobre o que pensaram os pensadores da história, uma palestra sobre a situação política do Brasil, ou a visão cristã sobre a política. Isso tudo seriam palestras. E não necessariamente você iria basear os pontos da sua palestra em ideias ou textos da palavra de Deus. Agora, pregação é diferente. Então, o que eu estou aqui fazendo com vocês não é ensinando vocês a como tratar um assunto na igreja, quer seja na escola dominical, no encontro de homens, não. Eu estou falando de sermão, ok? De pregação. Eu estou pressupondo aquele momento em que você vai lá para o púlpito, abrir a palavra de Deus e pregar para as pessoas, ok? Então, neste momento, se você vai fazer um sermão temático, abordar um tema, então o seu tema ele precisa ser bíblico. Você precisa tratar o tema de maneira bíblica, certo? Então, veja aqui estes exemplos. Imagine que eu quero pregar com o seguinte tema: como fugir da imoralidade. Então, a pergunta é: a Bíblia fala sobre imoralidade? A Bíblia fala sobre fugir da imoralidade? A Bíblia trata deste assunto? Então, quando eu falo que o tema precisa ser bíblico, o que eu estou falando é a Bíblia trata diretamente deste assunto. Então, essa é a questão
que está sendo colocada aqui. A Bíblia trata diretamente deste assunto. Então, se a sua... Apagou tudo aqui, pessoal. E agora? Deixa eu fazer de novo aqui. Então, passo 1, definir e analisar o tema. Foi justamente porque eu apertei o Ctrl Z e deu lag que apagou. Então, apertei o Ctrl Z, não apagou, aí eu apaguei o Ctrl Z de novo, aí apagou tudo de uma vez. Então, vou ter que fazer aqui, mas ainda bem que eu tinha feito pouca coisa. Então, em primeiro lugar, o tema precisa ser bíblico. E quando eu digo que o tema precisa ser bíblico, o que é que eu estou querendo dizer? Que a Bíblia precisa tratar diretamente deste tema. Então, você não pode levar para um sermão um tema cuja Bíblia não trata sobre este assunto, certo? Então, o exemplo que eu dei para vocês é como fugir da imoralidade. Então, digamos que você quer tratar a respeito deste tema. E aí a pergunta é, a Bíblia trata deste tema? A Bíblia fala deste assunto? A resposta é sim, a Bíblia fala sobre este assunto. De cara, você pode se lembrar de textos como 1 Coríntios 6, fala sobre este assunto, 1 Tessalonicenses 4, fala sobre este assunto, o livro de Apocalipse fala sobre imoralidade, que as pessoas que cometem imoralidade não herdarão o reino. Enfim, a Bíblia tem muito a falar sobre imoralidade, sobre como fugir da imoralidade. A Bíblia tem exemplos práticos, como é o caso de José do Egito, que fugiu ali da esposa de Potifar. Então, a Bíblia trata deste assunto, tanto em textos em que ela trata diretamente do assunto, como em textos onde ela trata em pontos secundários naquele texto, mas ela, de fato, trata sobre este assunto. Agora, digamos que você vai tratar do seguinte tema: os riscos do uso das redes sociais. Então, você quer tratar sobre este tema. E aí a pergunta é, a Bíblia fala sobre o uso das redes sociais? A resposta claramente é não. A Bíblia não trata deste assunto. Seria como eu perguntar o seguinte, eu vou tratar do seguinte tema: como votar da maneira correta. Então, a Bíblia não trata sobre voto, a Bíblia não trata sobre rede social, certo? Então, para você tratar o assunto de voto, o assunto de rede social, o assunto de sei lá, os riscos de medicamento para depressão, ou para transtornos, o que a Bíblia fala, ou então você quer tratar sobre esquizofrenia, sobre doenças da mente, ou então os riscos do futebol, como curtir o futebol, como curtir as férias, como se preparar para o mundo profissional. Então, todos esses temas, eles não são abordados diretamente nas Escrituras. Agora, as Escrituras lançam luz sobre esses temas. As Escrituras, elas podem lançar luz sobre a questão do uso das redes sociais. Por quê? Porque se você vai tratar de rede social, você vai tratar sobre relacionamento, você vai tratar sobre ira, sobre maledicência, sobre fofoca, sobre o que os olhos veem. Então, todos esses pontos secundários sobre o uso das redes sociais são tratados nas Escrituras, certo? Mas, sobre o uso das redes sociais, a Bíblia não fala. Então, a minha recomendação seria a seguinte:
Se você quer tratar sobre o uso das redes sociais, você tem dois caminhos para fazer isso na sua igreja. O primeiro caminho é tratar sobre isso em um ambiente onde você possa palestrar sobre o assunto. Onde você possa, por exemplo, fazer os pontos e basear o seu estudo não necessariamente em textos bíblicos, mas na sua pesquisa sobre as redes sociais, certo? Então, o ponto número 1, você vai tratar sobre o perigo de compartilhar fake news. O ponto número 2, você vai compartilhar sobre o perigo de espalhar boatos e fofocas. E aí, uma vez que você vai trabalhando os pontos, você vai pegando textos bíblicos que lançam luz sobre essas questões, certo? Então, isso você vai fazer num ambiente de aula, num ambiente de palestra, não é uma pregação. Então, eu tratei sobre esse assunto na igreja que eu pastoreio, e eu fiz isso na escola dominical, eu não fiz isso na pregação domingo à noite, ok? Ou então, a segunda alternativa, caso você queira tratar sobre esse assunto, ou você queira pregar sobre esse assunto, então, você vai fazer o seguinte, você vai mudar o seu tema para um tema tratado nas Escrituras. Você vai falar sobre o perigo da imoralidade na época das redes sociais. Porque imoralidade, a Bíblia fala. Ou então, o perigo da fofoca na era das redes sociais. Ou amizade na era das redes sociais. Por quê? Porque imoralidade, amizade, fofoca, maledicência, estes sim são assuntos tratados na Bíblia, e você vai estudar o que a Bíblia fala sobre estes assuntos, aplicando no contexto das redes sociais, certo? Então, é fundamental, portanto, você saber distinguir entre um tema bíblico, que significa que este tema é ensinado, é tratado na Bíblia, e um tema não bíblico, que não é necessariamente antibíblico, mas é um tema que não é tratado diretamente na Bíblia, mas que não tem problema nenhum você ensinar em outros ambientes, certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto importante a respeito de como definir o seu tema. O tema precisa ser bíblico, certo? Em segundo lugar, vamos aqui para o segundo lugar. Então, em segundo lugar, além de ser bíblico, o tema ele também precisa ser relevante. Então, o tema precisa ser relevante. E quando eu falo em termos de relevância, não leve logo para a questão assim de um tema para agradar as pessoas. A relevância aqui não diz respeito a como agradar as pessoas. Relevância aqui diz respeito a um tema apropriado, certo? Então, quando eu falo em tema relevante, eu estou sugerindo o seguinte, que este tema precisa ser apropriado para a sua audiência, certo? Ele precisa ser diretamente apropriado para a sua audiência. Então, aqui, eu estou refletindo os dois alicerces básicos do sermão expositivo. O que a Bíblia diz e como aplicar isso na vida das pessoas. Esses são os dois alicerces da pregação expositiva. Então, na hora de você definir um tema, você precisa primeiro perguntar o seguinte: a Bíblia fala sobre isso? E, em segundo lugar, esse tema ele está apropriado para as pessoas da minha audiência, da minha igreja?
Então, o que eu quero dizer, portanto, com tema apropriado? Você deve se fazer a seguinte, analisar os seguintes tópicos, ou os seguintes aspectos da sua igreja. Em primeiro lugar, analise a maturidade da sua igreja ou da sua audiência, certo? A pergunta aqui é: a igreja está pronta para tratar deste assunto? Certo? É o momento adequado para tratar dele? Então isso acontece, pessoal, não só com sermão temático, certo? Isso acontece também com outros tipos de sermão. Então, já teve uma situação no meu ministério em que eu estava com um problema no meu ministério com um diácono da igreja e esse diácono ele estava extrapolando os limites do seu diaconato, ele estava querendo ser uma espécie de patrão dos pastores, então era eu e mais 2 pastores, e um dos diáconos ele estava se enxergando como uma espécie de dono da igreja, extrapolando os limites do seu diaconato. Então eu estava pregando em Atos, certo? E justamente na semana em que aquele problema surgiu, eu ia pregar em Atos 6, que fala sobre ali a eleição dos diáconos, ou daquilo que iria se tornar um diácono na igreja primitiva. Então, a pergunta é, aquele momento seria o momento adequado para falar deste assunto? Então, será que quando eu tratasse desse assunto, eu iria trazer luz para a igreja ou eu iria trazer problema naquele momento, certo? Uma outra situação, eu lembro de conversar com um amigo meu, pastor de uma outra igreja, e ele disse que essa igreja estava passando por algumas dificuldades financeiras, e ele eu perguntei para ele por que ele não faria uma série de sermões temáticos falando sobre dízimo, oferta, contribuição na igreja. E ele disse que a igreja não estava pronta para aprender sobre aquele assunto, porque ainda havia muita briga, muita discussão entre os irmãos sobre aquele assunto e ele precisava ir com calma. Então, sempre que você vai falar sobre um tema, você precisa pensar se a igreja está pronta para tratar daquele assunto. Aquele assunto, ele é adequado para a sua audiência. Então, por exemplo, você vai pregar para jovens. Então, você vai falar sobre sexualidade para jovens. E se sim, se você vai falar sobre sexualidade para jovens, como você vai abordar esse tema? Como você vai levar esse tema para os jovens? Então, você precisa entender qual é o momento apropriado, e você faz isso através de uma exegese da sua audiência. A sua audiência é madura o suficiente para ouvir aquilo? Então, em temas mais espinhosos, como dízimo, sexualidade, ou então, por exemplo, eu já recebi inúmeros contatos de alunos dizendo, do curso de teologia da Escola Charles Spurgeon, dizendo que querem ensinar calvinismo nas suas igrejas. Então, eles querem pregar sobre a soberania de Deus, a responsabilidade humana, tudo isso na sua igreja. Só que eles dizem que o pastor da igreja não é calvinista. O pastor da igreja é arminiano. A maioria dos irmãos são arminianos. Mas esse aluno é calvinista e o pastor deixa ele pregar e ele quer pregar sobre calvinismo. Então, a pergunta é, esse é o momento para falar sobre o assunto? Então, a igreja está pronta para tratar sobre este assunto? Então, o primeiro ponto aqui, sobre a questão da relevância, é se a igreja está pronta para tratar sobre este assunto. Outro ponto que você deve analisar também, quanto à relevância, é analisar também o conhecimento da igreja.
Isso significa se perguntar o seguinte: a igreja, ela está pronta para aprender sobre este assunto, certo? Ou, mais especificamente, quão novo seria este assunto? Então, é importante você se questionar, você pensar a respeito disso, certo? Para que você não trate um assunto que seja demais para a sua igreja. Como, por exemplo, voltando à questão do calvinismo, eu vou pregar um sermão temático sobre a soberania de Deus. E aí você vai, e durante o seu sermão você fala sobre textos bíblicos que apontam o determinismo, textos bíblicos que combatem a presciência, textos bíblicos que falam de eleição incondicional, e aí você vai tratando de assuntos que os seus irmãos boiam, porque eles não estão prontos, em termos de conhecimento, para tratar daquelas questões. Então, aqui o ponto não é não necessariamente não tratar, mas como tratar, certo? Então, o Felipe comentou aqui também exatamente sobre escatologia. Então, hoje eu quero pregar sobre pré-milenismo, ou então vou pregar em Apocalipse. Então, se você está numa igreja que os irmãos não conseguem entender direito nem sequer o livro de Tiago, então, será que a sua igreja está pronta para você tratar sobre Apocalipse? Se você é pastor e gosta de pregar sequencialmente, será que o seu primeiro livro para pregar sequencialmente para os irmãos deveria ser Apocalipse? Ou então você vai pregar tematicamente e vai falar sobre a grande tribulação. E aí você, primeiro ponto, pré-tribulacionismo. Segundo ponto, pós-tribulacionismo. Não, a igreja não está pronta para falar sobre este assunto. Então, ao invés de você ir direto ao assunto, talvez você faça uma temática construindo o raciocínio, colocando pedra sobre pedra, para que você possa, então, tratar o assunto de acordo com o nível de conhecimento médio da sua igreja. Obviamente que na sua igreja sempre vai ter pessoas que sabem mais, sempre pessoas que sabem menos, mas você precisa, então, fazer uma espécie de média ali, e quem é pastor sabe que isso é perfeitamente possível, certo? Então, você analisou isso, analisou a maturidade, o conhecimento. Outra coisa que você precisa analisar analise a necessidade do assunto. E a pergunta aqui é: a igreja precisa, neste momento, aprender e tratar sobre o assunto? Então, o problema, assim, a grande dificuldade do sermão temático é que você precisa saber o timing, você precisa saber se não apenas se aquele é o momento certo de tratar sobre esse assunto. E por isso que eu defendo, pessoal, não comentei isso antes, mas sermão temático são muito mais difíceis do que sermão expositivo, certo? Então vá se preparando. Pregar tematicamente é muito mais difícil do que pregar um sermão em um texto só. E um dos fatores de dificuldade é porque você precisa entender muito bem a sua audiência. Porque você pode acabar tratando de um assunto que os irmãos, assim, não é relevante, não é o momento. Os irmãos não estão preocupados com isso. Então, você vai pregar sobre o assunto. Você então, está aqui hoje a gente está no ano de 2019, e aí você vai pregar sobre como votar. E ninguém está preocupado em como é que se vota, porque está longe as eleições, ninguém gosta de pregar sobre... Ninguém gosta de ficar falando sobre política na igreja sem necessidade. Então é o momento. Ou então, você vai pregar sobre a função da música na igreja, sendo que a sua igreja tem uma equipe musical muito boa e
uma teologia musical, as músicas são muito boas, os irmãos conhecem as músicas da igreja, que ela é uma igreja saudável musicalmente, aí você vai pregar sobre música na igreja, sobre como escolher as músicas na igreja, sei lá, e o assunto passa batido, porque a sua igreja não tem esse problema, não é uma questão da sua igreja, certo? Então, isso seria diferente, por exemplo, de você escolher pregar sobre lidando com a insatisfação na alma. Então, insatisfação é um tema extremamente necessário nos nossos dias e pouco abordado. Nós vivemos na era da insatisfação. Cada vez mais as crianças crescem insatisfeitas, e é por isso que a quantidade de suicídios entre adolescentes e jovens aumentou consideravelmente. Então, insatisfação é um tema extremamente necessário. Ansiedade é um tema extremamente necessário. Imoralidade, amizade, relacionamento. Talvez a sua igreja, por exemplo, está passando por uma situação de um irmão que se divorciou e casou de novo e está querendo ser membro da sua igreja, e aí? Então, você vai fazer uma série de sermões sobre divórcio e recasamento, divórcio e casamento, uma série de sermões temáticos sobre este assunto, porque a sua igreja está precisando muito deste assunto naquele momento, certo? Ou então você vai fazer uma série de sermões sobre a visão cristã do trabalho. Como o cristão deve encarar o trabalho neste mundo? Isso é extremamente necessário. Isso sempre vai ser necessário. Agora, você vai pregar para jovens, certo? E aí você, então, vai pregar para jovens sobre criação de filhos? Você não vai, porque o jovem, aqui não há necessidade latente nos jovens. Assim também como você não vai pregar para um grupo de homens casados, com filhos, crescidos, e você vai pregar sobre como escolher, ou como a questão do trabalho, como encarar, sei lá, ou você vai pregar para os jovens, falar sobre o que a Bíblia fala sobre aposentadoria. Então, eu acho que vocês entenderam aqui. A questão é, você precisa saber em que ponto a sua igreja está em maturidade e conhecimento, e em que ponto ela está na necessidade do assunto. Então, você avalia a maturidade, o conhecimento e a necessidade, certo?